Você já ficou sabendo aqui no jornal que o Julian Assange teve o recurso parcialmente aceito no Tribunal de Londres. Com isso, a decisão sobre ser extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos, ela foi adiada. Ele foi o fundador do Wikileaks e ele pode ser condenado a uma pena de 175 anos de prisão caso ele seja mandado de volta para os Estados Unidos, o Assange. Ele ficou vários anos exilado ou autoexilado na Embaixada do Equador em Londres. E ficou todo esse tempo lá. Agora nós tivemos o caso também da presença do ex-presidente Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília. Bom, o que significa uma embaixada? Que direitos tem a embaixada? Ela é uma parte do país em outro. Para a gente poder entender bem isso, doutor Emanuel Pessoa, advogado especializado em governança corporativa, direito societário, contratos e disputas estratégicas aqui conosco. Doutor Emanuel, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, tudo bom? Para mim sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Doutor Emanuel, pegando o caso então mais próximo de nós, que é o do ex-presidente Bolsonaro. Uma vez você entrando na embaixada de um outro país, seja qual for, o caso aqui é a Hungria, ela é inviolável? Sim, Heródoto, ela é inviolável porque as embaixadas elas têm proteções especiais para que os países possam conduzir os seus negócios. Então, isso é uma reciprocidade que existe no mundo todo. Inclusive, a violação do terreno da embaixada é considerada uma invasão territorial. Embora, obviamente, a embaixada da Hungria no Brasil esteja em território nacional, ela é considerada uma extensão por conta desse funcionamento das relações internacionais, é considerada uma extensão do território húngaro. Tanto é que, assim, a polícia brasileira não pode entrar na embaixada sem a autorização do governo da Hungria. Então, se um cidadão brasileiro qualquer, seja ele o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja você mesmo, Heródoto, conseguisse um asilo político do governo da Ucrânia, estando na embaixada, você não poderia ser retirado da embaixada pelas autoridades brasileiras. Você estaria ali livre dentro da embaixada de acordo com as regras do governo da Hungria. Doutor Emanuel, a recíproca é verdadeira? As embaixadas brasileiras em outros países têm também esse mesmo comportamento? Sim, Heródoto, a recíproca é verdadeira. Isso é uma regra geral de relações internacionais que funciona em todos os países. Como eu mencionei agora há pouco, um país entrar sem permissão no território da embaixada de outro é considerado uma entrada hostil no território nacional daquele país. Compreendo. Agora, se uma pessoa bate na porta da embaixada, automaticamente essa porta se abre para receber a pessoa ou precisa de uma autorização ou de um entendimento com o embaixador? Essa sua colocação foi muito boa, Heródoto, porque isso é muito parecido com a questão de fronteiras, né? Você não consegue simplesmente bater na porta, figurativamente falando, dos Estados Unidos e dizer que você vai entrar nos Estados Unidos e ponto final. Tá certo que o Biden é meio frouxo com a fronteira, mas, teoricamente, você precisa de permissão para entrar no país dos outros, seja por conta de um visto ou um tratado internacional que isenta desse visto, o que for. Então, a embaixada da mesma maneira, não é, eu quero entrar na embaixada. Você vai adentrar a embaixada de acordo com as regras da embaixada e vai permanecer na embaixada de acordo com as regras da embaixada. Então, não é necessariamente o fato do presidente Bolsonaro ter estado na embaixada, significaria automaticamente que ele receberia asilo político na embaixada. Agora, é óbvio que a gente sabe que existe um alinhamento político-ideológico dele com o Viktor Orbán, né, que é o mandatário da Hungria, então tem aí essa suspeita de que ele foi à embaixada para tentar pedir asilo político. Doutor Emanuel, uma vez na embaixada de um país estrangeiro, esse país poderia, então, conduzir essa pessoa para o seu próprio país? O caso, por exemplo, do Julian Assange, ele ficou um tempão lá na Embaixada do Equador. O governo do Equador poderia, por exemplo, levá-lo para o Equador ou não? Teria que ter anuência, no caso aqui, das autoridades britânicas. Heródoto, eu vou fazer uma analogia que pode soar um pouco boba, né? Mas eu acho que, como nós somos contemporâneos aí, de idade, próximos, eu acho que você vai lembrar dessa analogia. Existia um desenho animado que passava numa televisão aberta brasileira chamado Caverna do Dragão.
Você entrava na caverna, mas você não conseguia sair, porque o desenho animado ele era baseado todo na ideia dos personagens tentando ir embora, né, da caverna do dragão. Então, o que acontece aí nessa situação? Você entrou na embaixada porque a embaixada te autorizou. Só que para você ir do território da embaixada para o país da embaixada, você teria que atravessar o território brasileiro. E não significa que as autoridades brasileiras dariam salvo-conduto. As autoridades brasileiras podiam dizer o seguinte: legal, ele está asilado, mas na hora que ele pisar o pé fora da embaixada, ele está preso. Então, o fato das autoridades não poderem entrar na embaixada para removê-lo, não significa que ele conseguiria automaticamente sair da embaixada para a Hungria. Então, para que um asilado político possa sair de uma embaixada para o país que lhe deu asilo, é preciso que o país onde a embaixada está lhe dê o salvo-conduto. Então, talvez isso não acontecesse, talvez ele entrasse na embaixada e ficasse lá por anos e anos e anos e anos, tá? Sem poder ir para a Hungria, sem poder sair da embaixada. Então, é importante a gente ter em mente que não é o fato de uma pessoa conseguir um asilo na embaixada que significa que ela vai conseguir embarcar para o país que lhe deu asilo. Talvez o território dentro do qual a embaixada está, o governo daquele território não dê a permissão de deixar a embaixada. Doutor Emanuel, quando é que ocorre, então, a anuência por parte da embaixada, dizendo, olha, nós vamos dar asilo para a pessoa que bateu aqui na porta? Tem um documento oficial, tem uma declaração oficial por parte da embaixada, do embaixador, dizendo que dá asilo? Tem um ato formal dizendo que a pessoa está exilada lá ou não? Claro, cada país, Heródoto, vai fazer, evidentemente, sua própria documentação e as suas próprias regras. O que interessa é que haja uma declaração inequívoca do país que está dando asilo político de que aquela pessoa tem asilo político, tá? Mas, obviamente, imagine o seguinte, né? Você, Heródoto, você foi lá e pediu asilo político na embaixada da Hungria. Disseram que você era um jornalista muito livre, muito independente, não gostam disso, e você teve que se refugiar na embaixada da Hungria, e a embaixada da Hungria disse, ok, Heródoto, você pode ficar aqui. Então, na verdade, você está com asilo político de fato. Só que, para que você possa viajar para a Hungria, o governo da Hungria ia ter que te conceder um visto, ou dependendo se o teu passaporte tivesse sido apreendido no Brasil, te dar um passaporte de asilado político, e aí, a partir daí dessa documentação, que cada país elabora a sua, você iria pedir um salvo-conduto para que o governo brasileiro não te prendesse para você poder exercer o seu asilo político na Hungria. O ex-presidente Bolsonaro esteve aqui em São Paulo ontem à noite, numa recepção aqui no Teatro Municipal, onde a mulher dele recebeu o título de cidadã paulistana. E ele disse que apenas foi lá para negociação, para conversar com o embaixador. Por isso que te perguntei se havia um ato formal. Esse ato formal, até agora, não apareceu, tanto que depois de 2 dias ele saiu. Então, Heródoto, não teve, aparentemente, não existe uma concessão de asilo para ele, tá? E se tiver um documento da embaixada ucraniana dando asilo para ele, a embaixada não divulgou esse documento. Então, em tese, ele nunca recebeu asilo do governo ucraniano. Mas é óbvio, né, Heródoto, que o que acontece é o seguinte, por que logo no momento em que o passaporte dele é apreendido, ele vai passar 2 dias na embaixada da Hungria, que é justamente a embaixada de um governante, de um país governado por um super aliado dele, tem um alinhamento estratégico imenso com ele. Então, existe aí, obviamente, né, Heródoto, uma situação de que havia uma grande probabilidade de que ele poderia estar lá negociando um asilo político caso o Alexandre de Moraes tivesse decretado a prisão preventiva dele. E aí essa situação é que complica para ele, porque gera um outro fator da prisão preventiva, que é quando você tem receio de que o investigado ele tente escapar da investigação criminal. Então, se as autoridades brasileiras entenderem que esses 2 dias na embaixada foram uma maneira dele ficar à espera de uma eventual ordem de prisão para pedir o refúgio, ou seja, escapar da jurisdição penal brasileira, aí a prisão preventiva dele pode ser decretada. Embora seja muito improvável que isso aconteça, porque, veja bem, fizeram uma manifestação na Avenida Paulista, né? Colocaram ali, as medições são muito infiéis, né? Tem gente que diz que tinha 30 mil pessoas, tem gente que diz que tem 4 milhões de pessoas, mas fato é que você olhando aquilo dali, as cenas visuais tinha tanto ou mais pessoas do que tem na parada gay, né?
Então, se disser que na Parada Gay tem 4 milhões de pessoas, tinha 4 milhões de pessoas na Paulista. Na Parada Gay tinha 1 milhão, tinha 1 milhão de pessoas na Paulista no negócio do Bolsonaro. E fizeram aí uma manifestação, a turma do PT fez uma manifestação esses dias aí na Avenida Paulista, acho que pegou uma faixa da rua ali do MASP, né? Então, você imagina o que não seria a comoção nacional de milhões e milhões de pessoas indo à rua no Brasil para protestar, e você não sabe como esse protesto iria acabar, numa eventual prisão preventiva do Bolsonaro. Então eu acho que o Supremo Tribunal Federal não vai dar prisão preventiva dele, porque seria uma comoção muito grande. Então eu acho que o Supremo vai esperar o final para julgá-lo na questão da suposta tentativa de golpe de Estado, para prendê-lo com a decisão final. Tá? Embora também seja um processo que tem certas fragilidades, né? Porque eventualmente é difícil você configurar esse crime porque não houve um ato concreto da tentativa de golpe de Estado, porque não houve tropa na rua, etc. Então tudo vai depender da interpretação que o Supremo dá. Se aquela minuta ela é considerada um ato suficiente de tentativa de golpe de Estado ou não. Perfeito. Doutor Emanuel, depois da sua explicação simples, fácil, didática, para toda a gente entender aqui, e aí para cada um formar a sua própria opinião, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou bater também lá na porta da Embaixada da Hungria. Mas eu vou querer, por exemplo, o seguinte, eu quero ser servido com Székely Káposzta, quero também o Grenadier Marche, tudo regado com aquele vinho chamado Tokaj. Você já tomou vinho Tokaj ou não? Não, na minha terra o melhor que eu tomava era o sangue de boi mesmo. A brincadeirinha é boa, né, Herói? De manhã a gente tem que descontrair aqui. Outra correção que eu quero fazer aqui, nós não somos da mesma geração, não. Você é de uma geração muito mais jovem do que eu. Muito obrigado. Herói, me passa aí o contato do teu dermatologista, porque você tá bem, viu? Muito obrigado, doutor Emanuel Pessoa, advogado especializado em governança corporativa. Está aí, portanto, explicado de maneira didática como é que funciona isso. Não é? Nem vamos voltar para a época de 1810, quando o Brasil assinou um tratado com a Grã-Bretanha, que eu já expliquei aqui, em que os ingleses tinham um juiz lá no Rio de Janeiro. Quando o inglês cometia um crime no Rio de Janeiro, em vez de ser julgado pela justiça brasileira, na época nós éramos colônia de Portugal, ele era julgado pelo juiz inglês, que geralmente absolvia o cara. As coisas mudaram, né? E o doutor Emanuel nos ajudou a entender, então. Aí você forma sua própria opinião, enquanto nós vamos rapidamente para as notícias locais.